trazer para a gente mais estruturado e depois a gente faz esse papo. Bem-vinda, Cris. Você tá sem... o microfone está desligado. Liga aqui para a gente. Aí. Sim. Tá bom. Também, acho que ela foi migrar para um outro lugar que tem um microfone, tem a questão do áudio aqui para gente. Deixa eu ver aqui no chat. Vocês já estão colocando aqui. Obrigada, Júlia. A Júlia colocou aqui os 2 links para vocês, tanto da Masterclass que vai acontecer sobre neurociência e também o nosso site do HR Think Tank. Que bom que está funcionando bem. Vão contando para a gente, tá? O que está funcionando e o que não está, porque a gente abriu esse site semana passada, né? Assim, fizemos vários testes, mas é claro que cada empresa tem aí uma série de questões de segurança. A gente está tentando cuidar para que o site funcione para todos os tipos de sistemas que vocês usam por aí. Mas é isso, né, gente? É um site novo, então até o sistema de segurança destravar, entender que é um site seguro, que está tudo certo, leva um tempinho aí. Então, vão usando e vão compartilhando com a gente melhorias que a gente vai fazendo aqui em tempo real. A gente gosta muito de fazer isso. E eu também gostei muito dessa coisa de centralizar as homepages num lugar só, acho que é mais fácil de encontrar também. A gente vai fazendo as melhorias aos pouquinhos. Muito bom. Bom dia. Vocês estão me ouvindo, Camila? Estamos sim. Não, sim. Dá um pânico quando você vai abrir o microfone não deixa você abrir, mas acho que você entendeu eu dizendo que eu ia sair e voltar. Sim, né? Tá tudo certo. Bora lá. Então, primeiramente, queria agradecer o convite, né? Quem me encaminhou o convite foi o meu colega Wellington, que já participa aqui desse grupo. Quero dizer para vocês que eu já peguei o QR Code, já aderi ao LinkedIn, à comunidade, achei muito interessante a proposta. Eu não conhecia o grupo de vocês, então é um prazer aqui estar falando com vocês também. E eu vou trazer para vocês, na minha fala, alguns indicadores que a gente usa, que a gente também aplica para programas de desenvolvimento de liderança. Eu sou Cristina Palmeira, eu estou há 20 anos na Petrobras, mas há 30 anos eu já trabalho em RH e eu diria que há uns 25 eu já estudo esse assunto. O meu mestrado foi sobre isso, sobre resultado das ações de treinamento e desenvolvimento. Esse mestrado deu origem a um livro, depois eu publiquei um segundo, escrevi outros capítulos, sou professora também, e é um assunto que eu amo trabalhar e que eu tive o prazer de, há 2 anos atrás, voltar para a Universidade de Petrobras, né, porque eu implementei esse assunto aqui na Petrobras há 20 anos. Eu calculei os primeiros retornos de investimento em treinamento quando eu entrei aqui, né, porque eu trazia essa expertise. Mas eu dei uma rodadinha por outras áreas da Petrobras, né? A Petrobras é muito grande, você pode mudar de empresa sem precisar mudar o seu empregador, né? Então, trabalhei na Petrobras Biocombustível, fiz outras coisas e sempre vi esse tema. A fala da Camila falou muito com o que eu venho ouvindo há mais de 20 anos aqui. Comprovar como é o valor dos programas de desenvolvimento de liderança. E vou trazer para vocês um exemplo de um treinamento que a gente fez para liderança, que a gente traz alguns indicadores, mas a primeira coisa que me preocupa é quando a gente só pensa em indicadores, porque a gente tem muito valor também nos benefícios intangíveis. E se a gente pensasse que os benefícios intangíveis, muitas vezes, a gente encontra informações disponíveis no mercado que nos dizem quanto que vale uma pessoa estar comprometida. Por exemplo, a gente vê que o intangível não é tão intangível assim. Quando a gente tem intangíveis que favorecem que a pessoa continue na nossa empresa, quanto é que custa um empregado que a gente perde, né? Se a gente pensar na economia, a gente tem aí o valor também das nossas ações de desenvolvimento. Então, eu vou compartilhar uma apresentaçãozinha com vocês, que foi o que a gente construiu ao longo desses 2 anos que eu voltei para a Universidade Petrobras. A minha expertise realmente era a avaliação de impacto, né, e retorno do investimento,
mas na época eu tive um gestor, o Márcio Silveira, que me deu um desafio, levar também para a gestão do conhecimento. Então, na minha fala, eu vou trazer também alguns exemplos da mentoria feminina que a gente fez aqui, para aumentar a participação de mulheres como líderes. Lembrando que eu estou na indústria de petróleo, não sei se tem gente aí de petróleo que vai entender o que eu estou falando, né? Aqui a gente tem o desafio de atrair mulheres, né? Também, inclusive na operação, né? Do nosso negócio, né? Então, vou compartilhar aqui a apresentação. Se vocês quiserem interromper a qualquer momento, vocês, por favor, eu não sei se eu vou ver a mãozinha levantada, alguém me ajuda com isso Pode também. deixar que eu tô aqui, tô de olho aqui para te ajudar com isso, assim. Vocês estão vendo a apresentação? Sim, já chegou aqui a sua tela. O que eu queria falar para vocês? Primeiro, eu queria contextualizar vocês o que a gente faz em termos de avaliação. A gente faz avaliação, sim, de reação ou ação planejada, como o Jack Phillips fala. Eu estou me referindo aí à escala de avaliação de treinamento que vocês já devem ter visto milhões de vezes, né? De Donald Kirkpatrick, que ele fez há mais de 50 anos essa escala. E aí a gente aqui tem, além da gente ter avaliação de reação, que é aplicada para todas as nossas soluções de aprendizagem, a gente também tem uma parte de avaliações de aprendizagem, porque a gente tem treinamentos legais, treinamentos normativos para a nossa operação. Essa apresentação depois eu envio para a Camila, então vocês não precisam se preocupar, tá? Na verdade, eu envio para a Júlia, né? Que é a Júlia que me mandou o e-mail, né, Júlia? Eu envio para quem eu mando aqui. Ou não sei se aqui no chat eu consigo botar depois também, enfim. Vamos lá. A aprendizagem, então, a gente faz também para algumas certificações. E a gente instituiu como piloto em 2024 e começou a fazer em 2025 a avaliação de aplicabilidade. A gente faz ela, inclusive, para matrícula externa, que é esse MAEX que está aqui na apresentação. Nós temos muitos treinamentos internos, mas a gente também contrata, a gente também envia pessoas para fazerem cursos fora, né? Então, fora da empresa, né? Então, a gente faz apenas para cursos de aperfeiçoamento e eventos de curta duração. Workshop, um curso mais rápido, de 2, 3 dias, cursos até de 8 horas a gente faz. E a gente não faz para cursos de longa duração e para práticas de gestão do conhecimento, porque a gente já entende que essas pessoas já se inscreveram para essas soluções de aprendizagem e já vai ser aplicável na vida delas. Já o curso de aperfeiçoamento, muitas vezes você faz porque é obrigatório, ou você faz para conhecer uma coisa que você ainda não conhece. E como é que ela funciona? Ela é enviada 3 meses depois da conclusão da solução de aprendizagem, de forma automática, via uma ferramenta que a gente contratou chamada Qualtrics, que ela se integra com o nosso ambiente de aprendizagem, que ali está escrito Sistema Integrado de Recursos Humanos, é o Sussex Factors, que alguns de vocês devem ter também. O nosso público-alvo são os empregados que tenham participado de um evento ou de um curso. E a gente tem também a avaliação de impacto, que eu vou falar depois, tá? O impacto a gente também fez piloto em 2024. Eu fiz uma revisão do que eu tinha feito logo que eu entrei aqui. E nesses 13 anos que eu fiquei fora da Universidade Petrobras, eu continuei tratando do assunto nos lugares que eu passei aqui na Petrobras. E também dando aula, trocando com pessoas, igual a gente está fazendo aqui. Esse último nível aqui do ROI, a gente está fazendo um piloto agora em 2026, tá? Está previsto aqui para nós. E aí, se a gente comparar com pesquisas de mercado, que eu usei como referência uma pesquisa da FIA-USP, da professora Marisa Eboli, e usei também algumas orientações da Patrícia Phillips, que é a esposa do Jack Phillips. Então, aqui eu faço uma comparação do que a gente faz com o que a bibliografia e o mercado, né, que é a última informação que eu tenho, diz. Na reação, a gente faz para 100% dos nossos programas, como eu já falei. Aprendizagem a gente faz só para legal, normativo e certificação. A gente teve em 2025
é uma média de 4,42 em 5, ou seja, a gente aqui trabalha com pessoas que têm alto talento, né, que são extremamente competentes e têm uma nota muito boa. Aprendizagem, assim, a bibliografia e o mercado dizem para fazer para 70% dos programas, né, a gente aqui faz para os que a gente precisa, a gente não faz a avaliação de aprendizagem quando a gente não vai usar o resultado disso para nada, não é verdade? E a gente pode também fazer a avaliação de aprendizagem sem ser formalmente durante o treinamento, né? E aplicabilidade a gente começou em 2025 por esses cursos de educação continuada, cursos de aperfeiçoamento, porque aqui na Petrobras a gente tem uma coisa chamada curso de formação. Eu não sei se o Wellington já comentou com vocês aqui no Think Tank, mas todo empregado da Petrobras que passa num processo seletivo público, ao ingressar, ele faz um curso de formação, que a depender da carreira, pode demorar de 2 semanas até 9 meses, tá? Aplicabilidade, a gente faz para 100% dos programas de educação continuada. A gente teve uma aplicabilidade de 74,5% dos nossos cursos, e aqui nos nossos cursos estão todos os cursos, inclusive os cursos de desenvolvimento da liderança. Hoje esse indicador está por volta dos 80%. E aí alguém pode me perguntar, mas o ideal não seria 100%, Cristina? Nem tudo é aplicável quando a gente está vendo um curso, né? Nem tudo vai ser aplicável dessa palestra, né, que eu estou aqui dando nesses 20 minutinhos rapidamente para vocês. Então, o impacto a gente fez para cursos de formação, e aí nesses cursos de formação por amostragem, a gente teve uma prontidão de 14 meses, que é um indicador que a gente trata aqui, né, o ROI, e nos primeiros ROIs que a gente calculou, né, colocando nessa fórmula de benefício a prontidão, né, e como é que a gente calcula o benefício prontidão? Eu pergunto para o gestor desse empregado em formação, se ele, quanto tempo ele acha que a pessoa aprenderia o que ele precisa fazer, se ele não tivesse feito curso de formação, e ele responde 25, eu subtraio o valor do curso e aí eu tenho a prontidão. E eu projeto o salário dos participantes nesse benefício. Por quê? Porque a literatura nos mostra que quando você adianta que a pessoa comece a já trabalhar e produzir, você economiza o salário dela, em vez dela ficar patinando procurando. Custos, a gente também coloca os custos que a gente tem, mas além da prontidão, a gente também colhe exemplos de custo, otimização de processo, menor tempo de produção, mitigação de risco. Só o impacto ambiental que a gente evita já é um retorno do investimento que paga muitos custos aqui para a gente, tá? Então, o nosso ROI da média dos custos observados foi mais ou menos de 3.000%, porque a gente está falando de petróleo, né, gente? Então, tudo é milhões, né? A gente tem essa avaliação de aplicabilidade, então, eu trouxe aqui só um exemplo das telinhas para vocês, onde a gente fala para as pessoas que não tem importância responder não à primeira questão. Porque qual que é a primeira questão? A primeira questão é: você atua com os conhecimentos abordados na solução de aprendizagem? Se a pessoa responder não, não tem importância, ela pode estar trabalhando para algo para o futuro dela. E daí sai um indicador importante para a gente, o alinhamento perfil-curso. Nos desenvolvimentos da liderança, a gente tem 100%, porque ninguém faz um treinamento de liderança aqui se não for líder ou estiver se capacitando para ser líder. Na sequência, a gente pergunta se percebeu melhoria da produtividade e do desempenho no trabalho. E a gente fala que o que importa realmente é o que ele percebe na realidade do seu trabalho, porque muitas vezes a pessoa faz, mas ela até explica no campo de comentários que ela ainda não está no momento de aplicar aquilo que ela viu no curso. E aí, para os nossos treinamentos de liderança, a gente tem um indicador aí também bem alto. Esse é um indicador que a gente chama de indicador de eficácia. Então, quando a gente quer buscar dos treinamentos de liderança, a gente filtra nos resultados e encontra. Eu peguei alguns resultados de desenvolvimento de liderança antes da gente vir aqui conversar, e aí 70% que a gente está mais ou menos nesse indicador de eficácia, tá?
No conteúdo da solução de aprendizagem, nessa terceira pergunta, a gente pergunta quanto do conteúdo você percebe a aplicação hoje. E aí, quando a gente fala de treinamentos de liderança, a gente já fez muito treinamento de liderança, né? Aquele nosso líder que está ali fazendo o treinamento já fez muito treinamento de liderança. Então, a aplicabilidade não tende a não ser tão alta. Então, a gente tem ali por volta dos 70. Acima de 50, a gente já está feliz, né? E aí a gente daí tira o índice de aplicabilidade, que é um índice que a gente monitora no nosso mapa de valor, né, no nosso scorecard. E aí a gente pergunta se você gostaria, né, para o participante, de ele reportar alguma solução ou melhoria implementada a partir de um conhecimento ou habilidade. E aí o que que a gente pergunta sugestões, a gente trata por IA, isso é feito no celular ou num link que a gente envia diretamente por e-mail de forma automática por essa ferramenta. E aí, o que que a gente colhe nessa questão aberta? A gente colhe, eu destaquei aqui alguns que são importantes para a gente, como projetos de IP que são aplicados, prevenção de falhas operacionais, mas eu destaquei que surge muito melhoria nas relações interpessoais, alinhamentos de processos corporativos e fortalecimento da cultura inclusiva, que é um outro desafio que a gente tem aqui, imagino que vocês tenham aí também. Então, aqui a gente se trata aí de 3 indicadores, né, que a gente usa. E eu trouxe para vocês um exemplo do resultado da avaliação de um curso que a gente fez para líderes. Como eu falei de aplicabilidade, vocês veem que é uma avaliação curtinha. E é uma dica que eu tenho para vocês. Se vocês forem fazer qualquer avaliação, tentem ser breves, porque as pessoas não têm tempo para responder, as pessoas não respondem. Você tem que pedir uma vez, 2 vezes, 3 vezes, né? Eu estou vendo ali a Carolina fazendo assim. É um desafio para a gente. Eu tenho uma reunião agora, mas já avisei que eu não vou, né? É um desafio que todo mundo tem, mas eu adorei que eu assisti outro dia uma apresentação de uma palestrante que é de uma empresa de 30.000 funcionários nos Estados Unidos, e ela diz o seguinte, gente, é angustiante buscar respostas, mas se a gente tem respostas, a gente tem que valorizar. Então, não busque a validade estatística, busque a validade daquilo que as pessoas estão dizendo, interprete e implemente melhorias. Então, tem alguma dúvida aí? Alguma mãozinha levantada? Posso continuar? Tem sim, mas é sobre o Kirkpatrick. Pode perguntar. A Pode pessoa ser? quer A abrir ou que você quer ler? Camila? Camila quer chamar aqui, quer entrar aqui e perguntar direto, para contextualizar? Você quer que eu fale? Oi, bom dia, posso perguntar? Bom dia. Bom É, dia. Bom dia, obrigada, Cristina. Eu queria saber sobre a metodologia que o Kirkpatrick, como que vocês fizeram o cascateamento na organização, se vocês fizeram, né? Porque como que vocês alinharam para que todo mundo use a mesma metodologia para vocês validarem todos os programas de vocês? Queria entender um pouquinho mais isso, ou se todos os RHs fizeram, por exemplo, a formação ou não. Não, a gente não fez a formação. Desculpa, seu nome eu esqueci. Camila. Camila também, né? Camila, a Petrobras existe há mais de 70, de 70 anos, e desde que, em 1975, ele criou, a Petrobras já aplica Donald Kirkpatrick aqui, à escala, tá? É, eu cheguei a fazer a certificação do Jack Phillips, mas na época, como eu tenho a minha também do meu livro, eu implementei, eu preferi chamar resultado, ROI, aplicabilidade, tudo de impacto para a gente implementar aqui. E, na verdade, eu coloquei como uma referência. A gente aqui aplica, mas como eu te disse, a gente não faz para todos os níveis de Kirkpatrick, nem todos os níveis de Philips. A gente faz por uma amostra. E como é que funciona aqui na Petrobras? Eu estou falando pela Universidade Petrobras, mas nós temos áreas de RH nas nossas unidades. A gente tem aqui os business partners. Se alguém for fazer um treinamento local, a avaliação de reação ela é feita.
O que eu faço aqui para aplicabilidade são dos cursos da Universidade Petrobras, que no frigir dos ovos, Camila, é a grande maioria, porque aqui a gente faz treinamentos para a empresa inteira. Então, muitas vezes, os business partners, quando tem uma auditoria numa unidade, que alguém quer comprovar a eficácia dos treinamentos, eles pedem ajuda para a gente buscar qual foi o indicador de eficácia para aquela unidade, naquele treinamento específico. Então, eu diria para você que já está no sangue, a gente não precisou capacitar ninguém. Hoje, a equipe de avaliação são 2,5 pessoas, sou eu, e a Maite, que trabalha comigo, que não está aqui porque ela também está de férias, e a gente tem agora um colega nosso que é especialista em matemática, que está ajudando a gente também com esses cálculos de ROI e de buscar os dados de custo também. Então, a gente tem 2,5 pessoas. Eventualmente, eu faço apresentações para todos os nossos orientadores didáticos, para as nossas escolas. Já fiz também para os HRBPs também. Tanto é que eu me sinto muito à vontade, porque eu fui 8 anos, eu fui business partner também, Camila. Então eu diria para você que já está intrínseco no nosso sangue, tá? A gente não precisou capacitar ninguém formalmente não, tá? A gente capacita formalmente através dessas palestras, desses alinhamentos, já dei muito curso aqui também internamente. Te respondi, Camila? Respondeu sim, muito obrigada. De nada. Então, a gente ainda tem um tempinho para mostrar a avaliação de impacto? Super, Para outra Camila. super. É bem rapidinho também. Aqui ninguém precisa se preocupar em ler o que está escrito, tá? É só um exemplo do nosso infográfico que a gente usa como divulgação aos respondentes. Por quê? Para aumentar o número de respostas, você tem que contar para as pessoas aquilo que elas responderam no passado. É uma das formas de você aumentar o número de participações. Ginástica laboral, vamos lá. Então, tem algum microfone aberto? A gente compartilha essas 2 pages, né? São 2 páginas. A gente compartilha essas informações de forma resumida, tá? Fazendo aqui um destaque, esse foi um curso que a gente fez de geopolítica do petróleo e transição energética para líderes. Esse é um curso que tradicionalmente, para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na companhia, eu fiz esse curso, Geopolítica do Petróleo, e eu já tinha 10 anos no mercado de petróleo e gás, quando eu entrei na Petrobras. Eu sempre trabalhei em empresas que fossem de petróleo e gás ou com algo relativo a petróleo e gás. É curioso, porque eu fiz esse curso e eram 5 dias. E sabe quando você faz um curso, que quando você termina, você entende os 10 anos que você viveu no mercado? Porque ele fala muito de história. E a história do passado se aplica muitas vezes no presente. Então, esse curso é um curso que foi feito para os líderes de uma forma mais rápida. Foram apenas 8 horas. E dentre as perguntas que a gente faz na avaliação de impacto, a gente tem: o curso contribuiu para as atividades que desenvolvo? O conteúdo do curso é aplicável à realidade do meu trabalho? O curso contribuiu para aprimorar o meu desempenho? Vocês veem ali que o resultado sempre ficou por volta de 90%. A gente faz uma pergunta parecida com a aplicabilidade. Se implementou uma nova solução ou melhoria em processo ou atividade, com base no conhecimento ou habilidade que tem aplicado a partir do curso. E aí, o que a gente tem nessas respostas desse curso em específico? A sensibilização e o compartilhamento do conhecimento, aplicação de visão estratégica, otimização de processos, eficiência, entendimento de processos, reflexão ampliada, melhoria no processo de planejamento e tomada de decisão. Quando a gente dá um treinamento para o líder e ele diz para a gente que está avaliando melhor novas áreas, com perspectiva de risco, país e negócios, e que ele tem maior influência nas deliberações, na capacidade de análise estratégica. Quando a gente encontra um gestor da área do jurídico da nossa companhia, que ele está mais habilitado para disputar ações judiciais e arbitragens internacionais, a gente vê a aplicabilidade de um treinamento para a liderança. Tem aplicações indiretas, tem relação com os parceiros, tem consumo na operação.
E nesse caso, para a formação, a gente pergunta para o gestor do empregado que está entrando na companhia, né? Porque a gente faz a avaliação de impacto de 6 a 10 meses depois, aplicabilidade 3 meses, o impacto de 6 a 10 meses depois, para dar tempo das pessoas aplicarem, né, o que elas respondem. No caso da educação continuada, a gente também pergunta para o gestor, mas essa pergunta a gente faz para o empregado, porque ele já tem uma visão. E aí é interessante porque o tempo do curso são 8 horas, e é quando a gente perguntou: se você não tivesse feito o curso, quanto tempo você acha que levaria para aprender textos nos mesmos? A resposta foi 11 meses. E aí, quando a gente coloca, né, que a pessoa está mais pronta para tomar decisão, que está mais pronta para tomar decisões estratégicas, melhorar o planejamento, quando a gente usa o critério prontidão para um curso de 8 horas, sendo um curso que basicamente foi custo de viagem, o custo de um dia de salário das pessoas, usando o salário médio do empregado Petrobras, a gente tem um ROI que eu não posso dizer para vocês, que é um ROI assim gigantesco. Prontidão é o critério de resultado mais fácil para a gente ter em educação corporativa, em práticas de gestão do conhecimento, em treinamento e desenvolvimento, porque ela se adequa a quase que a totalidade. Mas a gente também colhe resultados nos outros itens de benefício, que normalmente, né, a gente, os autores, né, nós, os autores, colocamos, né, quantidade, qualidade, custo e tempo. Muita economia de custo aparece nessas avaliações, muito agilidade para implementar melhoria num procedimento que poupou bastante tempo das pessoas. Isso aparece também nas nossas avaliações, mas aparece pontualmente. E a partir desses pontualmente, a gente pode ali também calcular outros ROIs. É o que a gente está fazendo esse ano, tá? Tem alguns comentários aqui que eu coloquei, né? Engraçado que eu falei para vocês que esse curso era de uma semana, para os líderes foi colocado 8 horas. Uma das sugestões foi ampliar a carga horária do curso para uma semana. E aí eles entram no detalhe que tem que ser para todos os funcionários, que tem que botar esse curso na grade de formação dos engenheiros, um dos melhores cursos de um dia que já fiz, contribuição imensa para a compreensão estratégica das nações e povos. Isso aqui é um curso maravilhoso que a gente tem aqui. Para os empregados, a gente teve 21% de resultados. A gente tende a ter mais nas avaliações de impacto dos cursos de formação. Com os líderes, a nossa dificuldade é maior. Então, como esse treinamento foi para líderes, para empregados a gente teve 21%, para gestores imediatos a gente teve 19%. Para o gestor, a gente faz apenas 2 perguntas. A solução de aprendizagem contribuiu para aprimorar o desempenho do empregado ou da empregada da sua equipe. E aí eles falam muito parecido com que os líderes que responderam disseram, né? Melhoria do entendimento e visão estratégica, apoio ao desenvolvimento de atividades, aplicação prática, disseminação do conhecimento, tudo o que eles já falaram. Mas eles falam também do incremento da cultura geral e do pensamento crítico, que estimula o pensamento crítico nas atividades relacionadas ao tempo. E, ainda que não tenha sido relatado resultados financeiros diretos ou efeitos imediatos nesses 6 meses depois que a gente aplicou, foram turmas que a gente pegou de janeiro a abril de 25 e a gente fez a avaliação no final de 2025. O fato de ter clareza sobre a transição energética e geopolítica do petróleo pode ser aplicado em atividades e reforçar a identidade da Petrobras. E a gente sabe o valor que a gente tem quando a gente reforça a identidade Petrobras. Quando a gente reforça a identidade Petrobras, a gente é melhor visto pelos nossos investidores. A gente aqui, todo ano, a gente atende ao Dow Jones Sustainability Index, e para meu orgulho, né, depois que eu voltei para a Universidade Petrobras, no item de desenvolvimento de soluções, quando a gente pergunta da eficácia, os exemplos que a gente coloca na resposta estão dando para a gente a integralidade desse item,
Então, eu fico com a minha consciência tranquila que eu contribuí para o Dow Jones Sustainability Index. E aí você pergunta, RH não dá valor? Dá valor sim, né? E aí tem alguns comentários aqui, vale elogiar a qualidade extraordinária, muito completo, com a abordagem muito equilibrada. E eu recomendo vocês sempre não tirarem o campo de comentários e sugestões, porque muitas vezes eles continuam dando sugestão. Dividir o curso em módulos com possibilidade de renovação anual ou bienal, enviar resumos semanais por e-mail para as lideranças, que é outra forma de aprender também, né, gente? A gente pode aprender de diversas formas, né? Fechar o treinamento com cenários futuros e análise de incertezas geopolíticas. Isso tem no treinamento de 5 dias, talvez no de 8 horas não tenha tido, né? Oferecer em outros locais, além do Rio de Janeiro. Esse foi um curso presencial, até para as pessoas poderem compartilhar, trocar. Muitas vezes o que é falado não é gravado, né? Não pode ser gravado no nosso negócio, né? Então, foi feito pessoalmente por causa disso. Eu botei aqui o meu e-mail, tá? Mas depois eu vou adicionar também o WhatsApp de vocês, vou entrar no grupo também. E acho que eu acabei meus 20 minutinhos, não sei se eu passei ou não, mas estou aí à disposição de vocês para ver se posso ajudar em mais alguma coisa. Cris, 20 minutos é muito pouco para ouvir tudo que você tem para passar. A gente quer mais tempo, lembrando aí, retomando o que o pessoal falou do treinamento, a gente precisa de mais tempo para poder trocar com você. Pessoal, reforço aqui, quem quiser abrir o microfone ou colocar no chat para poder compartilhar, eu já fui anotando um monte de perguntas, assim, mas um dos insights que você trouxe da tua fala, assim, que ficou bem forte para mim, foi como a gente pode escolher as iniciativas de aprendizagem que reforçam a identidade do negócio e como que isso reverbera nos comportamentos que a gente quer ver na liderança. Então, por exemplo, a gente quer ver uma visão sistêmica, a gente quer ver tomada de decisão mais estratégica, a gente quer ver as pessoas colaborando de uma forma mais integrada, enfim, tendo mais clareza, né, para poder compartilhar, enfim, insights com seus liderados. E aí, o que vocês fizeram? Um curso de geopolítica do petróleo para gerar isso. Então, vocês não fizeram um curso sobre a temática, do tipo, curso de visão sistêmica. Eu acho esse insight para o negócio e para o RH assim, muito, muito relevante. Assim. Você vê quantos indicadores as pessoas foram trazendo, porque um curso, enfim, uma iniciativa de aprendizagem voltada para algo que está super conectado com o negócio, né, com a identidade desse negócio, faz reverberar nos comportamentos que a gente quer. Então, fica aí também essa reflexão, né? Fala aí, Cristina. E do que você falou, em 20 minutos não dá para falar tudo, mas como é que a gente seleciona as amostras para avaliação de impacto? Aquilo que mais se repete, aquilo que a gente gasta mais dinheiro e assim, esse treinamento, apesar de ter sido 8 horas, custo de viagem do Brasil inteiro para cá. Cursos que falem com os indicadores da organização. Uma das formas de você medir resultado das suas ações de desenvolvimento é você estimar quanto que aquilo impacta no indicador. Então, aqui a gente tem uma pesquisa de clima, que é a nossa pesquisa de ambiência. Já temos aqui, a gente faz de 2 em 2 anos, essa pesquisa ela foi retomada no ano passado, ano que vem a gente vai fazer de novo. A gente vai olhar se os treinamentos de liderança ajudaram a melhorar os indicadores da pesquisa que são relativos à liderança. E dali a gente pode estimar que os programas de liderança ajudaram a melhorar aquele indicador. Assim eu espero que a gente consiga ter isso. Incrível. Então, normalmente é aquilo que pode dar resultado. A gente não faz avaliação de impacto para todos os cursos. A gente só faz para aquele que realmente busca um resultado. O que você quer fazer melhor? O que você quer mudar? Qual o indicador que você quer impactar? A gente não faz avaliação de impacto de todo curso, porque nem todo curso vai dar um resultado financeiro ou um resultado com intangíveis que tenham um grande valor. É isso. E às vezes a gente coloca tudo no mesmo balaio, né? Vamos fazer avaliação de impacto para todos, avaliação de aplicabilidade, avaliação. Não, Camila, calma. não conta para ninguém, tá? Vou só contar aqui para quantas pessoas nós temos online? 70 pessoas. 70 pessoas, vou só contar para 70 pessoas.
Vocês não sabem quantas vezes eu republiquei um artigo meu chamado Por que não se calcula ROI para todos os cursos? Isso. Então, assim, Se tiver o link, manda para a gente que a gente quer ler e a gente vai espalhar para mais quem tem. LinkedIn, você me deu uma ideia. Eu não sou muito ativa no LinkedIn, eu posto algumas coisas. Quem quiser me acha lá fácil, como Cristina Palmeira, professora palestrante, eu especialista em avaliação de resultados e business partner, é isso que eu estou lá. Já vi aqui no meu relógio que vocês já me adicionaram no WhatsApp, adorei. Vi aqui, não sei, vi alguma coisa assim, adicione aqui, depois eu vou entrar para adicionar no WhatsApp de vocês, aí vocês têm também, me têm lá também no contato no WhatsApp. Muito legal. Vão ter conversas aí. A Camila está com a mãozinha levantada, quer trazer sua pergunta aqui, Camila? Quero. Primeiro, Cris, eu quero agradecer. Acho que você trouxe insights muito valiosos. E a minha Obrigada. dúvida é sobre a avaliação de aplicabilidade. Eu entendi que vocês fazem no pós, né? Pro pré. 3 meses depois. Vocês têm alguma ação no pré para gerar um grau de comparação? Ou isso vem através de avaliações de desempenho? A gente olha o resultado da própria aplicabilidade do curso. E como eu te disse, a gente implementou isso no ano passado, Camila. Então, a gente ainda não tem, assim, como olhar o passado e comparar. A gente ainda não completou um ano de avaliação de aplicabilidade. Mas a gente também olha para cursos de desenvolvimento da liderança, a gente pode olhar também o desempenho, se o desempenho melhorou também, é uma das formas. Tá? Aqui a gente não faz isso, mas localmente a gente faz. Tá? Legal, obrigada. Obrigada. Tem uma pergunta aqui de Etienne sobre indicadores de treinamento. Quais você considera mais relevantes para o fortalecimento da cultura organizacional, assim, agora como um todo, né? Assim, quais você indicaria para pensando aqui que a gente está com representantes de muitas empresas, né? Não só de óleo e gás, mas assim a gente tem de financeira, serviços, né? Celulose no caso da Camila, enfim. Que indicadores macro você sugeriria assim para fortalecer, para serem acompanhados? Isso é pergunta de pós-graduação, né? Essa pergunta, viu, Etienne? A gente aqui tem uma área de cultura, diversidade e inclusão, tá? Eu vou ser falha se eu der um detalhamento de todos os indicadores que eles colocam, mas coisas como que a gente olha, percentual de pessoas negras em posições de lideranças, porque isso é importante para a nossa cultura. Percentual de mulheres na liderança. Percentual de PCDs em cargos de liderança. É um desafio que a gente tem aqui também. Percentual de pessoas com deficiência que avançaram na carreira. Como é que é aumento aqui na nossa realidade? A gente é uma empresa de economia mista, né? A gente aqui na Petrobras, a gente não é da iniciativa privada nem da iniciativa pública, a gente é no meio, né? Mas algumas coisas a gente é privado, por exemplo, a gente pode ser demitido. Eu, como BP, eu lamento ter demitido 5 empregados, apoiei 5 gestores a demitir 5 empregados, porque tem empregados que são demitidos também. E para a parte pública, a gente tem que prestar contas para o governo, né? Então, a gente tem o bom e o ruim, né? De tudo, né? Então, quando a gente fala de cultura, o que é importante para a sua cultura? E para a nossa é importante isso que eu falei. E a gente tem nessa pesquisa de ambiência um grupo de perguntas sobre inclusão. Então, quando eu falo de inclusão, a gente tem também uma questão que é o etarismo. Eu tenho lugar de fala, eu tenho 50 anos, né? E hoje a gente vê um monte de carinha nova aí. Isso também é etarismo, tem um monte de carinha nova. Que bom que a gente tem um monte de carinha nova, que bom que a gente tem pessoas mais experientes, que bom que a gente tem esse mix de pessoas. Então, isso é uma outra preocupação que a gente tem, e algumas perguntas dessa pesquisa também são sobre etarismo.
E eu assisti outro dia uma apresentação, a gente teve uma live só sobre grupos minoritários. E o último foi o grupo de etarismo que falou, porque a gente sente, sim, que tem diferença. E aí, como é que você mede isso? A gente faz através dessa pesquisa, mas realmente não é um assunto que eu trabalhe hoje. Então, eu peço desculpas para você, tá, Etienne? Falei de forma geral o que a gente olha. Existe um painel de diversidade que a gente pode acompanhar esses resultados, mas é um painel interno à companhia. Eu acho Tá? que você traz um tema bem importante, né? Que é para os líderes hoje, tem um desafio enorme de mapear quais indicadores precisam ser mapeados, porque é pela primeira vez no mercado de trabalho a gente está vendo 4 gerações ao mesmo tempo convivendo. Sim. E o quanto isso impacta, né? Eu tenho uma outra pergunta, gente, porque eu anotando um monte de perguntas, assim, porque eu realmente assim, fico muito encafufada com essa coisa dos indicadores. E eu queria te perguntar, Cris, além dos questionários de autopercepção, né, esses de autoavaliação que a gente sempre manda ao final de uma iniciativa de aprendizagem, e aí eu falo sempre iniciativa, porque pode ser treinamento ou pode ser qualquer tipo de outra coisa, né, quando a gente fala enfim, de iniciativa, né? Pode ser isso que você falou assim, um resumo semanal por e-mail para a liderança, né? Essas outras. São sugestões, né? São sugestões. Então, eu estou sempre pensando para além de treinamento, tá? Então, além dos questionários de autopercepção, que evidências que você acha que o RH pode capturar nos próprios fluxos de trabalho para demonstrar que um programa de desenvolvimento de líderes, esses mais amplos, não só treinamento, está gerando mudança de comportamento? Eu acabei não falando, porque não dá tempo, né? Em 20 minutos. Mas a gente fez o programa de mentoria feminina. A gente já está na 4ª turma de mentoria feminina, que é para empregar. Da Petrobras ou é o do IBP? É exclusiva da Petrobras. A gente já teve com a do IBP, tá? Mas a gente tem a nossa própria. A mentoria feminina, eu fiz a avaliação de impacto da 2ª turma, que é outra coisa também. Eu não fico repetindo, como sou eu e a Maite fazendo, e diferente do Qualtrics, que é automático, a gente faz pelo Forms. Forms, gente, que a gente faz. Então, isso não dá muito trabalho para a gente, porque a gente duplica o questionário, só adequa algumas perguntas, tem aquelas perguntas-chave que vocês vão ver depois na apresentação com mais calma, né? E na mentoria feminina, a gente tem um indicador de pessoas que evoluíram na função ou ocuparam a sua primeira função gerencial após a mentoria feminina. Na 2ª turma, o nosso indicador foi de 50%. E na nossa realidade é muito boa, porque aqui normalmente as nossas trocas gerenciais não são tantas, né? Só quando tem reestruturação ou a pessoa realmente pede para sair, que é um outro desafio que a gente tem, né? Atrair pessoas para a posição gerencial, porque o salário é bom e as pessoas não veem muita vantagem. A gente tem remuneração atrativa, a gente tem remuneração variável a mais para quem é gestor, ainda assim a gente tem aqui pessoas que não querem ser líderes. Então, na mentoria feminina, a gente escolheu, além de benefícios intangíveis, esse indicador que é importante para nós, né? 50%. Se você pensar o quanto a gente economizou também em formar essas pessoas, você tem aí um ROI que dá para a gente calcular. Porque assim, gente, eu fico muito confortável de falar isso, porque eu sou autora de um livro chamado ROI de Treinamento, Capacitação e Formação Profissional. O ROI não diz muitas coisas às vezes. O que dá resultado é você dizer que 50% das pessoas avançaram na carreira gerencial ou ocuparam uma função gerencial. O que dá resultado é você dizer que, por causa de uma mudança de processo, você economizou 30 milhões para a companhia. Isso diz muito mais do que o ROI em si. ROI é para... O resultado você pode mostrar tanto no percentual, quanto você pode mostrar também no resultado. E aí, com isso que com essa fala sua, eu queria que você desse algum conselho, assim, que dica que você daria para os RHs, para nós como RH, o que a gente pode começar a mapear, ou começar a prestar atenção
para poder trazer esse tipo de dado para a mesa, né? Porque sempre a gente pensa, vamos trazer dado para justificar as iniciativas que a gente quer implementar, né? Vamos mostrar dado, e às vezes os dados que a gente mostra não é o dado que o conselho de administração quer ouvir, não é o dado que o acionista quer ouvir, ou que o C-Level quer ouvir. Então, que dicas que você daria para a gente começar a pensar, olhar para o dado certo, ou que tipo de análise ou de narrativa a gente pode começar a trazer para esses indicadores? Uma principal dica que eu dou para vocês é no desenho da solução que você estiver fazendo para sua liderança, o que você quer mudar nos seus líderes? Que competências vocês querem desenvolver para os seus líderes? Há como medir essa competência? A competência ela é avaliada no desempenho, todo mundo tinha 4, passou para 5. Isso é um indicador, né? Uma outra dica que eu dou, nessa conversa, e aí não tem importância você não ter feito isso no início, você pode revisitar o seu programa de desenvolvimento e pensar, o que eu quero mudar com esse programa? E aí isso me lembra uma empresa que eu trabalhei, uma outra empresa de petróleo que eu trabalhei, há muitos anos atrás, logo no início da minha carreira, e o meu gestor perguntou assim: mas o que você quer com esse treinamento? Escute seu gestor também. Aqui o meu gestor está pedindo ROI, o seu pode estar pedindo aplicabilidade. Ano passado ele me pediu aplicabilidade, agora ele está me pedindo o retorno do investimento. A gerente executiva de RH, toda vez que ela me olha, ela vê ROI escrito na minha testa. O Wellington aqui até brinca, né? Que eu sou a pessoa mais falada, mais procurada por causa disso. Pessoal, mais alguma pergunta? Antes a gente fechar, a gente tem 1 minutinho antes de fechar para vocês serem liberados para a próxima agenda. Deixa eu ver, o Etienne agradeceu aqui a tua fala. Obrigada, Etienne. É isso mesmo. Às vezes a gente fala alguma coisa que é aplicável para você, então fico feliz. Muito bom, muito bom. Gente, quero agradecer muito, então, a gente já chegou aqui nas nossas 10 horas. Tenho que liberar vocês para as agendas de vocês, que eu sei que todo mundo aqui é concorrido. Agradecer muito, Camila, obrigada por ter proposto esse tema. Fica aqui a sugestão, vocês também todos participem do HR Think Tank, sugiram temas, outras temáticas também que a Cris